Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, apresentamos a sessão geral do sacerdócio da Conferência Geral Anual número 188 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A música para esta sessão será apresentada por um coro do sacerdócio da Universidade Brigham Young, Idaho. O presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos, sejam bem-vindos à sessão do sacerdócio da Conferência Geral Anual número 188 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside a conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Esta reunião está sendo transmitida via satélite para portadores do sacerdócio em muitos locais no mundo todo. A música para esta sessão será apresentada por um coro do sacerdócio da Universidade Brigham Young, Idaho, sob a regência de Randall Campton, Paul Busselberg e David Lozano Torres, com Brian Matias e Andrew Unsworth ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Que Firme Alicerce. A oração de abertura será oferecida pelo irmão M. Joseph Broth, segundo conselheiro na presidência geral dos rapazes. Em seguida, o coro cantará Ó Pai Celeste. Is laid for your faith.
Nosso amado e reto Pai Celestial, nós nos reunimos como sacerdócio para agradecer-te e agradecemos-te por teu Filho e pelo plano que nos permite a retornar a ti. Somos gratos por sermos portadores do teu sacerdócio. Somos gratos por estarmos observando a ti. Somos gratos por um profeta, presidente Nelson, e na primeira presidência e o quórum dos 12, e do manto que está sobre eles para serem profetas, videntes e reveladores. Oramos, Pai, para que teu Espírito esteja conosco neste dia, que tenhamos ouvidos para ouvir e nossos corações estejam preparados para receber, para fazermos o teu trabalho e receber instruções, e temos o desejo de mudar. Pedimos-te, Pai, também para abençoar nossa metade maravilhosa que não está conosco. Abençoe nossas irmãs, nossas mães, nossas filhas, esposas e os nossos maravilhosos missionários por todo o mundo. E nós oramos que o teu Espírito novamente esteja conosco, nossos corações, e o fazemos isto em nome de Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o prazer de ouvir o irmão Douglas D. Holmes, primeiro conselheiro na presidência geral dos rapazes. Em seguida, ouviremos nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson. Logo após, ouviremos os élderes D. Todd Christofferson e Ronald A. Rasband, do Quórum dos 12 Apóstolos. Irmãos, é um privilégio estar com vocês nesta conferência histórica. Quando eu era um novo presidente de missão, estava animado para receber nosso primeiro grupo de missionários. Enquanto alguns de nossos missionários mais experientes se preparavam para uma breve reunião que eu teria com eles, percebi que eles haviam colocado cadeiras de crianças em um semicírculo. E essas cadeiras pequenas, são para quê? Perguntei. Os missionários, um tanto envergonhados, disseram: são para os novos missionários. Acredito que o modo como vemos as outras pessoas tem um impacto significativo na percepção delas a respeito de quem são e de quem podem se tornar. Nossos novos missionários sentaram-se em cadeiras de adultos naquele dia. Receio que, às vezes, figurativamente falando, damos cadeiras de crianças para que nossos rapazes do sacerdócio se sentem, em vez de ajudá-los a ver que Deus lhes deu uma responsabilidade sagrada e um trabalho vital para realizar. O presidente Thomas S. Monson nos ensinou que os rapazes precisam entender o que significa ser portadores do sacerdócio de Deus. Eles precisam ser conduzidos a uma compreensão espiritual da santidade da vocação a que foram ordenados. Hoje, oro para que o Espírito Santo nos conduza a uma maior compreensão do poder e da santidade do sacerdócio arônico e nos inspire a nos concentrar em nossos deveres do sacerdócio com mais diligência. Minha mensagem é para todos os portadores do sacerdócio arônico, inclusive os que possuem também o sacerdócio de Melquisedeque. O elder Dale G. Renlund ensinou que o propósito do sacerdócio é conceder a todos os filhos de Deus acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo. Para receber o poder da expiação de Cristo em nossa vida, devemos acreditar nele, arrepender-nos de nossos pecados, fazer e guardar convênios por meio de ordenanças e receber o Espírito Santo. Esses não são princípios com os quais nos envolvemos apenas uma vez. Em vez disso, eles funcionam juntos, reforçando e edificando um ao outro em um processo contínuo de crescente progresso para virmos a Cristo e sermos aperfeiçoados nele. Então, qual é o papel do sacerdócio arônico nisso? Como ele nos ajuda a ter acesso ao poder da expiação de Cristo? Acredito que a resposta se encontra nas chaves do sacerdócio arônico, as chaves do ministério de anjos e do evangelho preparatório. Vamos começar com um aspecto do ministério de anjos. Antes de os filhos de Deus terem fé em Jesus Cristo, eles precisam conhecê-lo e aprender seu evangelho. Como o apóstolo Paulo disse, como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Desde o início dos tempos, Deus enviou anjos para ministrarem entre os filhos dos homens e darem-lhes instruções relativas à vinda de Cristo. Anjos são seres celestiais portadores da mensagem de Deus. Tanto em hebreu quanto em grego, a raiz da palavra anjo significa mensageiro. De um modo muito semelhante ao que os anjos são enviados por Deus para declarar sua palavra e edificar a fé, nós, portadores do sacerdócio arônico, fomos ordenados a ensinar e convidar todos a virem a Cristo. Pregar o Evangelho é um dever do sacerdócio. E o poder associado a esse dever não é apenas para profetas ou para missionários. Ele é para vocês. Então, como conseguimos esse poder? Como um diácono de 12 anos, ou qualquer um de nós, leva a fé em Cristo ao coração dos filhos de Deus? Começamos entesourando sua palavra, para que seu poder esteja em nós. Ele promete que, se fizermos isso, teremos o poder de Deus para convencer os homens. Pode ser uma oportunidade de ensinar em uma reunião do quórum,
ou de visitar o lar de um membro. Pode ser algo menos formal, como uma conversa com um amigo ou com um membro da família. Em qualquer dessas situações, se estivermos preparados, poderemos ensinar o Evangelho da mesma maneira que os anjos ensinam, pelo poder do Espírito Santo. Ouvi recentemente Jacob, um portador do sacerdócio arônico de Papua Nova Guiné, testificar sobre o poder do livro de Mormon e como ele o ajudou a resistir ao mal e a seguir o Espírito. Suas palavras ampliaram a minha fé e a fé de outras pessoas. Minha fé também aumentou quando ouvi portadores do sacerdócio arônico ensinarem e testificarem em suas reuniões de quórum. Rapazes, vocês são mensageiros autorizados. Por meio de suas palavras e ações, vocês podem levar a fé em Cristo ao coração dos filhos de Deus. Conforme disse o presidente Russell M. Nelson, para eles sereis como um anjo ministrador. Uma maior fé em Cristo sempre leva a um desejo de mudar ou de se arrepender. Portanto, é algo lógico que a chave para o ministério de anjos seja acompanhada pela chave do Evangelho preparatório, o Evangelho do arrependimento e do batismo e da remissão de pecados. Ao estudarem seus deveres no sacerdócio arônico, vocês verão uma clara responsabilidade de convidar outras pessoas a se arrependerem e a melhorarem. Isso não significa que devemos ficar na esquina gritando, arrependei-vos. Na maioria das vezes, significa que nos arrependemos, perdoamos e, ao ministrar a outras pessoas, oferecemos a esperança e a paz provenientes do arrependimento porque nós mesmos as vivenciamos. Estive com portadores do sacerdócio arônico enquanto eles visitavam seus colegas de quórum. Testemunhei como seu cuidado suaviza o coração e ajuda seus irmãos a sentir o amor de Deus. Ouvi um rapaz prestar testemunho para seus colegas sobre o poder do arrependimento. Ao fazê-lo, corações foram enternecidos, compromissos foram feitos e o poder de cura por meio de Cristo foi sentido. O presidente Gordon B. Hinckley ensinou: arrepender-se é uma coisa, e outra é obter a remissão de nossos pecados ou ser perdoado. O poder para consegui-lo é inerente ao sacerdócio arônico. As ordenanças do batismo e do sacramento testemunham e completam nosso arrependimento para a remissão de pecados. O presidente Dallin H. Oaks explicou isso desta maneira: recebemos o mandamento de arrependermos-nos de nossos pecados, buscarmos o Senhor com o coração quebrantado e o espírito contrito e tomar o sacramento. Quando renovamos o convênio batismal desse modo, o Senhor renova o efeito purificador de nosso batismo. Irmãos, é um privilégio sagrado administrar as ordenanças que levam à remissão de pecados para o coração arrependido. Recentemente me falaram a respeito de um sacerdote que tinha dificuldade de se expressar e que abençoou o sacramento pela primeira vez. Ao fazê-lo, um poderoso espírito foi sentido por ele e pela congregação. Mais tarde, na reunião, ele prestou um testemunho simples, mas claro, do poder de Deus que ele sentiu durante a ordenança. Em Sydney, na Austrália, 4 membros de um coro de sacerdócios batizaram membros da família Mbwelongo. A mãe de um desses sacerdotes relatou a mim como essa experiência impactou profundamente seu filho. Esses sacerdotes passaram a entender o que significa ser comissionado por Jesus Cristo. Como sabem, os sacerdotes agora podem ser batizadores no templo. Meu filho de 17 anos recentemente me batizou em favor de alguns de nossos antepassados. Ambos sentimos uma profunda gratidão pelo sacerdócio arônico e pelo privilégio de agir para a salvação dos filhos de Deus. Rapazes, ao se envolverem diligentemente em seus deveres do sacerdócio, vocês participam com Deus em sua obra de levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Experiências como essas aumentam seu desejo de ensinar o arrependimento e batizar conversos como missionários e os preparam para isso. Elas também os preparam para a sua vida inteira de serviço no sacerdócio de Melquisedeque. Portadores do sacerdócio arônico, temos o privilégio e o dever de ser conservos de João Batista. João foi enviado como mensageiro autorizado para prestar testemunho de Cristo e para convidar todas as pessoas a se arrependerem e a serem batizadas. Ou seja, ele exerceu as chaves do sacerdócio arônico das quais temos falado. João então declarou:
E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Assim, o sacerdócio arônico, com as chaves do ministério de anjos e do evangelho preparatório, prepara o caminho para os filhos de Deus receberem, por meio do sacerdócio de Melquisedeque, o dom do Espírito Santo, a maior dádiva que podemos receber nesta vida. Que grande responsabilidade Deus concedeu aos portadores do sacerdócio arônico. Pais e líderes do sacerdócio conseguem sentir a importância do conselho do presidente Monson de ajudar os rapazes a entenderem o que significa ser portadores do sacerdócio de Deus? Entender e magnificar o sacerdócio arônico vai ajudá-los a se preparar para serem portadores do sacerdócio de Melquisedeque, missionários poderosos e maridos e pais dignos. Por meio do serviço que prestarem, eles não apenas entenderão, mas sentirão a realidade do poder do sacerdócio, o poder para agir em nome de Cristo para a salvação dos filhos de Deus. Rapazes, Deus tem uma obra para vocês realizarem. Sua ordenação ao sacerdócio arônico é essencial para ajudar os filhos de Deus a receber o poder da expiação de Cristo. Prometo-lhes que, ao colocarem esses deveres sagrados no centro de sua vida, vocês sentirão o poder de Deus como jamais sentiram. Vocês entenderão sua identidade como filhos de Deus, chamados com uma santa vocação para fazer sua obra. E assim como João Batista, vocês ajudarão a preparar o caminho para o retorno de seu Filho. Presto testemunho dessas verdades, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por sua valiosa mensagem, irmão Holmes. Queridos irmãos, sentimos muita falta do presidente Thomas S. Monson e do elder Robert D. Hales. Porém, todos nós prosseguimos firmes no trabalho do Senhor. Sou muito grato por todos os homens portadores do santo sacerdócio. Vocês são a esperança de nosso Redentor, que deseja que todo homem, porém, fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo. Ele quer que todos os seus filhos que foram ordenados para representá-lo falem em favor dele, ajam em seu nome e abençoem a vida dos filhos de Deus no mundo todo, para que a fé também aumente em toda a terra. Alguns de vocês servem em locais onde a igreja já está estabelecida há gerações. Outros servem em locais onde a igreja é relativamente nova. Alguns frequentam alas grandes. Outros pertencem a pequenos ramos, onde as distâncias são grandes. Quaisquer que sejam suas circunstâncias, cada um de vocês é membro de um coro do sacerdócio, com uma responsabilidade divina de aprender e ensinar, de amar e servir ao próximo. Esta noite, anunciamos uma importante reestruturação em nossos quórums do sacerdócio de Melquisedeque, a fim de realizarmos o trabalho do Senhor de modo mais eficaz. Em cada ala, os sumos sacerdotes e os elders agora serão reunidos em um quórum de elders. Esse ajuste vai potencializar imensamente a capacidade e habilidade que os homens portadores do sacerdócio têm de servir ao próximo. Os elders, em perspectiva, serão recebidos e integrados por este quórum. Em cada estaca, a presidência da estaca continuará a presidir o quórum dos sumos sacerdotes da estaca. Porém, a composição deste quórum terá como base os atuais chamados no sacerdócio, como será explicado daqui a pouco. O elder D. Todd Christofferson e o elder Ronald A. Rasband, do Quórum dos 12 Apóstolos, vão nos dar mais explicações a respeito desses importantes ajustes. Essas modificações foram estudadas durante muitos meses. Sentimos uma grande necessidade de melhorar a maneira como cuidamos de nossos membros e de como reportamos nosso contato com eles. Para fazer isso melhor,
Precisamos fortalecer nossos quórums do sacerdócio para que os irmãos sejam mais bem orientados quanto ao ministério de amor e de cuidado que o Senhor deseja de seus santos. Esses ajustes foram inspirados pelo Senhor. Ao implementá-los, seremos ainda mais eficazes do que éramos antes. Estamos empenhados na obra do Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Cristo. Somos seus humildes servos. Que Deus os abençoe, irmãos, ao aprendermos e cumprirmos nosso dever. Essa é minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pouco tempo após a organização da Igreja nesta última dispensação, o Senhor declarou em uma revelação: "E pela oração de vossa fé recebereis minha lei, para que saibais como governar minha Igreja e como ter todas as coisas em ordem perante mim." Esse princípio é seguido na Igreja, e essa promessa tem sido cumprida pelo Senhor desde aquela época. Padrões a respeito do serviço no sacerdócio e sua organização foram revelados de tempos em tempos, começando com o profeta Joseph Smith, quando os ofícios e quórum do sacerdócio foram estabelecidos pela primeira vez. Ajuste significativo com relação ao quórum dos 12 apóstolos, aos quórums dos 70, aos sumos sacerdotes e outros ofícios e quórums do sacerdócio de Melquisedeque e do sacerdócio arônico foram revelados e implementados durante a presidência de Brigham Young, John Taylor, Spencer W. Kimball e Ezra Taft Benson. Em uma declaração histórica feita há poucos minutos, o presidente Russell M. Nelson anunciou mais um ajuste crucial. Gostaria de repetir parte de sua declaração. Esta noite anunciamos uma importante reestruturação em nossos quórums do sacerdócio de Melquisedeque, a fim de realizar o trabalho do Senhor de modo mais eficaz. Em cada ala, os sumos sacerdotes e os élderes agora serão reunidos em um quórum de élderes, e a composição do quórum dos sumos sacerdotes destaca terá como base os atuais chamados no sacerdócio. O presidente Nelson adicionou: "Essas modificações foram estudadas durante muitos meses. Sentimos uma necessidade urgente de melhorar o modo como cuidamos de nossos membros. Para fazer isso melhor, precisamos fortalecer nossos quórums do sacerdócio para que haja uma melhor orientação quanto ao ministério de amor e de cuidado que o Senhor deseja para seus santos. Esses ajustes foram inspirados pelo Senhor. Ao implementá-los, seremos ainda mais eficazes do que éramos antes." Sob a direção da primeira presidência, o elder Ronald A. Rasman e eu acrescentaremos alguns detalhes que devem responder às dúvidas que vocês possam ter. Em primeiro lugar, para reiterar, quais são os ajustes referentes ao grupo de sumos sacerdotes e ao quórum de élderes? Nas alas, os membros do quórum de élderes e do grupo dos sumos sacerdotes serão agora reunidos em um quórum do sacerdócio de Melquisedeque, com apenas uma presidência. Esse quórum, que terá um número maior de membros e mais união, será chamado de quórum de élderes. Os grupos de sumos sacerdotes serão descontinuados. O quórum de élderes inclui todos os élderes e os élderes em perspectiva da ala, bem como os sumos sacerdotes, que não estiverem servindo atualmente no bispado, na presidência da estaca, no sumo conselho ou como patriarcas operantes. O quórum dos sumos sacerdotes de estaca será composto por esses sumos sacerdotes que estão servindo na presidência da estaca, no bispado, no sumo conselho e como patriarcas operantes. Como a presidência do quórum de élderes deve ser organizada? A presidência da estaca deve desobrigar a liderança atual dos grupos de sumos sacerdotes e a presidência dos quórum de élderes, e deve chamar um novo presidente do quórum de élderes e novos conselheiros do quórum em cada ala ou ramo. A nova presidência do quórum de élderes pode ser composta de élderes e de sumos sacerdotes, com idade e experiências variadas, que juntos vão servir na presidência do quórum. Tanto um élder como um sumo sacerdote podem servir como presidente do quórum ou como conselheiro na presidência. Isso não significa que os sumos sacerdotes assumirão o controle do quórum de élderes. Esperamos que os élderes e os sumos sacerdotes trabalhem juntos em qualquer que seja a configuração da presidência do quórum e do serviço no quórum.
Esses ajustes no quórum devem ser implementados assim que possível, de acordo com as circunstâncias. Esse ajuste na estrutura do quórum modifica o ofício do sacerdócio dos membros do quórum? Não. Esta ação não anula nenhum ofício do sacerdócio para o qual qualquer membro do quórum tenha sido ordenado no passado. Como sabem, um homem pode ser ordenado a diferentes ofícios do sacerdócio durante sua vida e ele não perde nem se desfaz de nenhuma ordenação anterior ao receber uma nova. Embora, em alguns casos, um portador do sacerdócio possa servir em mais de um ofício ao mesmo tempo, como, por exemplo, quando um sumo sacerdote também serve como patriarca ou bispo, ele normalmente não atua em todos os seus ofícios do sacerdócio ao mesmo tempo. Bispos e setentas, por exemplo, não servem ativamente nesses ofícios quando são desobrigados ou quando se tornam eméritos. Assim, qualquer que sejam o ofício ou os ofícios do sacerdócio para os quais um homem tenha sido ordenado, enquanto ele for um membro do quórum de élderes, ele serve como élder. Há muitos anos, o presidente Boyd K. Packer explicou que o sacerdócio é maior que qualquer de seus ofícios. O sacerdócio não pode ser dividido. O élder possui tanto o sacerdócio quanto um apóstolo. Quando o sacerdócio é conferido a um homem, ele o recebe por completo. Entretanto, existem ofícios dentro do sacerdócio, divisões de autoridade e responsabilidades. Às vezes se diz que um ofício é mais alto ou mais baixo que outro. Em vez de mais altos ou mais baixos, os ofícios no sacerdócio de Melquisedeque representam diferentes áreas de serviço. Espero sinceramente que não utilizemos mais o termo avançar a outro ofício no sacerdócio de Melquisedeque. Os élderes continuarão a ser ordenados sumos sacerdotes quando forem chamados para a presidência de estaca, para o sumo conselho ou para o bispado, ou em outras situações conforme determinado pelo presidente de estaca, por meio de fervorosa consideração e inspiração. Quando o tempo de serviço em uma presidência de estaca, em um sumo conselho ou em um bispado estiver concluído, o sumo sacerdote se unirá novamente ao quórum de élderes da ala. Quem dirige o trabalho realizado pelo presidente do quórum de élderes? O presidente de estaca preside o sacerdócio de Melquisedeque na estaca. Portanto, o presidente do quórum de élderes responde diretamente ao presidente da estaca, que proporciona treinamento e orientação por meio da presidência da estaca e do sumo conselho. O bispo, que é o sumo sacerdote presidente da ala, também se reúne regularmente com o presidente do quórum de élderes. O bispo conversa com ele e lhe dá orientação adequada no tocante a como melhor servir e abençoar os membros da ala, trabalhando em harmonia com todas as organizações da ala. Quais são os propósitos dos ajustes feitos nos quórums do sacerdócio de Melquisedeque? Ter um único quórum do sacerdócio de Melquisedeque na ala unirá os portadores do sacerdócio a fim de que cumpram todos os aspectos do trabalho de salvação, inclusive o trabalho do templo e a história da família, que era coordenado anteriormente pelos grupos de sumos sacerdotes. Isso permitirá que membros do quórum de todas as idades e em todas as circunstâncias se beneficiem com a perspectiva e experiência uns dos outros e daqueles que estão em diferentes estágios da vida. Também proporcionará aos portadores do sacerdócio mais experientes oportunidades adicionais de aconselhar outras pessoas, como os élderes em perspectiva, membros novos, jovens adultos e aqueles que estão voltando à igreja. Não consigo expressar adequadamente como estou animado para contemplar o papel cada vez mais vital que os quórums de élderes desempenharão no futuro. A sabedoria, a experiência, a capacidade e a força que serão encontradas nesses quórums indicam o início de novos dias e de um novo padrão de serviço no sacerdócio em toda a igreja. Há 20 anos, em uma conferência geral, relatei uma história que tinha sido contada anteriormente pelo elder Von J. Featherstone, dos 70, e acredito que seja válido contá-la novamente. Em 1918, o irmão George Goetz era um fazendeiro que plantava beterrabas em Lehigh, Utah. O inverno chegou mais cedo naquele ano e congelou boa parte de sua safra no solo.
Para George e seu jovem filho Francis, a colheita foi lenta e difícil. Enquanto isso, uma epidemia de gripe se espalhava. A terrível doença tirou a vida de Charles, filho de George, e de 3 dos filhos mais novos de Charles, 2 meninas e um menino. No decorrer de apenas 6 dias, George Gotts, em luto, fez 3 viagens para Ogden, Utah, a fim de trazer os corpos para o enterro. Ao término desse terrível período, George e Francis atrelaram a carroça e voltaram para a plantação de beterrabas. No caminho passaram por diversas carroças carregadas de beterrabas que estavam sendo transportadas para o engenho por fazendeiros vizinhos. Quando passavam, cada condutor os cumprimentava dizendo: "Olá, tio George. Sinto muito, George. Que pena, George. Você tem muitos amigos, George." Na última carroça ia um rapaz com sardas no rosto chamado Jasper Rolfe. Ele acenou e os cumprimentou dizendo: "Estas são as últimas, tio George." O irmão Gotts voltou-se para Francis e disse: "Quem me dera se essas beterrabas fossem todas nossas." Quando eles chegaram à entrada da fazenda, Francis pulou da grande carroça vermelha e abriu um portão enquanto seu pai conduzia a carroça para a plantação. George parou os animais que puxavam a carroça e olhou atentamente para a plantação. Não havia uma única beterraba no campo. Foi então que ele entendeu o que Jasper Rolfe quis dizer ao falar: "Estas são as últimas, tio George." George desceu da carroça, pegou um punhado daquela terra fértil e marrom que ele tanto amava e depois pegou um talo de beterraba e olhou por um momento para esses símbolos de seu trabalho, como se não acreditasse no que via. Então ele se sentou em uma pilha de folhas de beterraba. Esse homem, que havia trazido para enterrar em casa 4 de seus familiares em apenas 6 dias, que havia feito os caixões, cavado as sepulturas e até mesmo ajudado com as roupas mortuárias. Esse homem extraordinário que nunca vacilou, nem se esquivou ou se abalou durante aquela agonizante provação. Sentou-se em uma pilha de folhas de beterraba e chorou como uma criança. Depois ele se levantou, enxugou as lágrimas, olhou para o céu e disse: "Obrigado, Pai, pelos líderes de nossa aula." Sim, agradecemos a Deus pelos homens do sacerdócio e pelo serviço que ainda prestarão ao ministrar aos indivíduos e às famílias e ao edificar Sião. A primeira presidência, o Quórum dos 12 Apóstolos e a presidência dos 70 refletiram sobre esses ajustes por um longo tempo. Após orarmos muito, estudarmos cuidadosamente os fundamentos encontrados nas Escrituras a respeito dos quórums do sacerdócio e recebermos a confirmação de que esta é a vontade do Senhor, seguimos adiante unanimemente com o que é, na realidade, mais um passo no transcorrer da restauração. A orientação do Senhor foi manifestada, e me alegro nela, ao prestar testemunho dele, de seu sacerdócio e das ordenações de cada um de vocês nesse sacerdócio. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Priesthood and your ordinations in that priesthood. In the name of Jesus Christ. Amen. Meus amados irmãos do sacerdócio, é com grande humildade que estou diante de vocês, nesta ocasião histórica, sob a designação de nosso querido profeta e presidente, Russell M. Nelson. Amo e apoio esse maravilhoso homem de Deus e nossa nova primeira presidência. Acrescento meu testemunho ao do Elder D. Todd Christofferson e ao dos meus outros irmãos do Quórum dos 12 Apóstolos, de que as mudanças anunciadas esta noite
são a vontade do Senhor. Conforme declarado pelo presidente Nelson, esse é um assunto que foi debatido e analisado em espírito de oração por muito tempo pelas autoridades gerais mais experientes da Igreja. O desejo era o de buscar a vontade do Senhor e fortalecer os quórums do sacerdócio de Melquisedeque. A inspiração foi recebida e esta noite nosso profeta nos deu a conhecer a vontade do Senhor. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Como somos abençoados por termos um profeta vivo atualmente. Ao longo de nossa vida, a irmã Rasban e eu viajamos pelo mundo em diversas designações profissionais e da Igreja. Já presenciei quase todos os tipos de unidades na Igreja. Um pequeno ramo na Rússia, onde era possível contar nos dedos de uma mão o número de membros do sacerdócio de Melquisedeque. Uma ala nova e em crescimento na África, onde os sumos sacerdotes e élderes se reuniam juntos, pois o número total de portadores do sacerdócio de Melquisedeque era pequeno. E alas bem estabelecidas, onde o número de élderes exigia que o quórum fosse dividido em 2. Em todos os lugares que visitamos, testemunhamos a mão do Senhor adiante de seus servos, preparando o povo e o caminho à frente, para que todos os seus filhos fossem abençoados de acordo com cada uma de suas necessidades. Não foi Ele que prometeu que iria diante de nós, estaria à nossa direita e à nossa esquerda, e que seu Espírito estaria em nosso coração e seus anjos ao nosso redor? Ao pensar em todos vocês, lembro-me do hino As Hostes do Eterno. As hostes do Eterno já entram a lutar, com armas e bandeiras, o mal a rechaçar. As filas já formadas enfrentam com valor as lutas e porfias do fero agressor. O Elder Christofferson respondeu a várias perguntas que certamente devem surgir com o anúncio de que os grupos de sumos sacerdotes e os quórums de élderes no âmbito de ala serão unificados em um único e poderoso exército de irmãos do sacerdócio de Melquisedeque. Esses ajustes ajudarão o quórum de élderes e a sociedade de socorro a harmonizar seu trabalho. Também simplificarão a relação entre o quórum, o bispado e o conselho da ala. Também permitirão que o bispo delegue mais responsabilidades ao presidente do quórum de élderes e à presidente da sociedade de socorro, de modo que o bispo e seus conselheiros se concentrem em seus principais deveres, particularmente o de presidirem os rapazes que possuem sacerdócio arônico e as moças. Mudanças nas organizações e nas atribuições da Igreja não são incomuns. Em 1833, o Senhor disse ao presidente John Taylor: com relação à administração e à organização de minha Igreja e de meu sacerdócio, eu vos revelarei de tempos em tempos, pelos meios que indiquei, tudo o que for necessário para o futuro desenvolvimento e aperfeiçoamento de minha Igreja, para a adequação e expansão de meu reino. Aos irmãos que são sumos sacerdotes, saibam que amamos vocês. Nosso Pai Celestial os ama. Vocês são uma grandiosa parte do exército real do sacerdócio. E não podemos continuar adiante com esse trabalho sem sua bondade, seu serviço, sua experiência e sua retidão. Alma ensinou que os homens são chamados sumos sacerdotes por causa de sua grande fé e boas obras para ensinar e ministrar às outras pessoas. Essa experiência talvez seja mais necessária agora do que nunca. Em muitas alas, talvez haja sumos sacerdotes que agora terão a oportunidade de ser presididos por um élder como seu presidente de quórum. Temos um precedente de élderes que presidem sumos sacerdotes. São os élderes que hoje servem como presidentes de ramo em algumas regiões do mundo, onde há sacerdotes no ramo. E há ramos em que há somente um quórum de élderes, mesmo com sumos sacerdotes presentes. Que alegria será para todos os portadores do sacerdócio de Melquisedeque
ter a bênção de ensinar, de aprender e de servir lado a lado com todos os membros da ala. Onde quer que estejam, e a despeito de quais forem suas circunstâncias, nós os convidamos a aceitar, em espírito de oração, fielmente e com alegria, novas oportunidades de liderar ou de serem liderados e de servir em união como um grupo de irmãos do sacerdócio. Agora tratarei de outras questões que talvez precisem ser esclarecidas ao seguirmos adiante, implementando a vontade do Senhor a respeito da organização de seus quórums do santo sacerdócio. Quais são os ajustes que acontecerão no quórum de sumos sacerdotes da estaca? Os quórums de sumos sacerdotes da estaca continuarão a existir. A presidência da estaca continuará servindo como presidência do quórum de sumos sacerdotes da estaca. Contudo, como afirmou Elder Christofferson, os membros do quórum de sumos sacerdotes da estaca serão agora os sumos sacerdotes que estiverem servindo atualmente como membros da presidência da estaca, do bispado da ala, do sumo conselho da estaca ou como patriarcas operantes. Os secretários de ala e de estaca e os secretários executivos não são membros do quórum de sumos sacerdotes da estaca. Quando alguém que estiver servindo ativamente como sumo sacerdote, patriarca, 70 ou apóstolo, visitar uma ala e quiser assistir à reunião do sacerdócio, ele se reunirá com o quórum de elders. No devido tempo, quando os irmãos que estiverem servindo nesses chamados forem desobrigados, eles voltarão para a sua unidade como membros do quórum de elders. Qual é o papel do quórum de sumos sacerdotes da estaca? A presidência da estaca se reúne com os membros do quórum de sumos sacerdotes para se aconselhar com eles, prestar testemunho e treiná-los. As reuniões da estaca, conforme explicadas em nossos manuais, continuarão a existir, mas passarão por 2 ajustes. Primeiro, as alas e as estacas não terão mais as reuniões de comitê executivo do sacerdócio. Se surgir um assunto especial na ala, como uma questão familiar delicada ou uma dificuldade incomum referente ao bem-estar, ele pode ser debatido em uma reunião de bispado expandida. Outros assuntos não tão delicados podem ser abordados no conselho da ala. O que antes era conhecida como reunião do comitê executivo do sacerdócio da estaca agora será chamada de reunião do sumo conselho. Segundo, a reunião anual com todos os sumos sacerdotes ordenados da estaca não será mais realizada. No entanto, a presidência da estaca ainda terá uma reunião anual do quórum de sumos sacerdotes da estaca, conforme anunciado hoje. A ala pode ter mais do que um quórum de elders? A resposta é sim. De acordo com o versículo 89 da seção 107 do Doutrina e Convênios, quando uma ala tem um número excepcionalmente grande de portadores ativos do sacerdócio de Melquisedeque, os líderes podem organizar mais de um quórum de elders. Nesses casos, cada quórum deve ter um equilíbrio adequado em termos de idade, de experiência e de ofícios e força do sacerdócio. Testifico que, ao seguirmos adiante com essa reestruturação inspirada, no quórum e nossas alas e estacas, veremos inúmeras bênçãos. Gostaria de citar alguns exemplos dessas bênçãos. Sob a direção do bispo, mais recursos do sacerdócio poderão auxiliar no trabalho de salvação. Isso inclui a coligação de Israel, por meio do trabalho de templo, de história da família, do trabalho realizado com as famílias e os indivíduos em necessidade, e do auxílio aos missionários ao trazerem almas a Jesus Cristo. À medida que os líderes presidentes retornarem para compartilhar suas experiências com o quórum de elders, teremos como resultado o fortalecimento dos membros do quórum. Haverá maior diversidade de dons e habilidades no quórum. Haverá mais flexibilidade e disponibilidade para atender às necessidades atuais e urgentes da ala e do quórum e para cumprirmos nossas diversas designações como ministradores. Haverá uma melhoria no ensino e mais consenso à medida que um novo elder e um sumo sacerdote experiente compartilham experiências lado a lado nas reuniões e designações de quórum.
Esperamos então que os bispos e os presidentes de ramo tenham mais tempo livre para magnificar seu chamado, cuidando de seu rebanho e ministrando aos necessitados. Entendemos que cada ala e cada estaca é diferente, e embora compreendamos essas diferenças, esperamos que vocês ajam prontamente de acordo com essas mudanças após esta conferência geral. Recebemos orientação de um profeta de Deus. Que bênção e responsabilidade maravilhosas. Vamos segui-la com toda retidão e diligência. Gostaria de lembrá-los de que a autoridade do sacerdócio vem por meio da designação e da ordenação. Mas o poder real do sacerdócio, o poder de agir em nome do Senhor Jesus Cristo, vem somente por meio de uma vida digna. O Senhor declarou a Joseph Smith, profeta da restauração: eis que cuidarei de vossos rebanhos e levantarei élderes e enviá-los-ei a eles. Eis que apressarei minha obra a seu tempo. Certamente, esta é uma época na qual o Senhor está acelerando sua obra. Que cada um de nós aproveite esta oportunidade para ponderar e para melhorar nossa vida, a fim de alinharmos à vontade dEle, para que mereçamos as inúmeras bênçãos que Ele prometeu aos fiéis. Irmãos, agradeço por tudo o que fazem para participar deste magnífico trabalho. Que continuemos adiante nesta grandiosa e honrosa causa. E quando vemos finda a luta sem quartel, e o bravo já descansa, humilde e fiel. O Cristo, enfim, domina, seu reino é perenal, e faz-se ouvir a hoste, em brado triunfal. Avançar, avançar, por Ele que nos salva. Avançar, avançar, por Cristo Rei Jesus. Avançar, 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 por Cristo Rei Jesus. Hoje somos testemunhas de que o Senhor está revelando sua vontade por meio de seu profeta, o presidente Russell M. Nelson. Testifico que ele é o profeta de Deus na terra. Presto meu testemunho do Senhor Jesus Cristo, que é nosso grandioso Redentor e Salvador. Esta é sua obra. Esta é sua vontade. Presto solene testemunho dessas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. O coro e a congregação agora cantarão juntos Louvai a Deus, número 34. Terei então o privilégio de dirigir-lhes a palavra. Em seguida, ouviremos o presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência.
Meus queridos irmãos, sou grato pelo privilégio de falar a vocês nesta histórica Conferência Geral. Apoiamos o presidente Russell M. Nelson como o 17º presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ao ter a bênção de trabalhar com ele todos os dias, senti uma confirmação do Espírito de que o presidente Nelson foi chamado por Deus para liderar a verdadeira Igreja do Senhor. Também presto meu testemunho de que o Senhor chamou o Elder Gong e o Elder Soares para servir como membros do Quórum dos 12 Apóstolos. Eu os amo e os apoio. Por meio de seu ministério, eles abençoarão vidas ao redor do mundo e gerações. Esta conferência é histórica por mais um motivo. O presidente Nelson anunciou o inspirado avanço no plano organizado do Senhor para a sua igreja. Esse plano inclui uma nova estrutura dos quórums do sacerdócio, em alas e estacas, a fim de que melhor desempenhemos nossas responsabilidades do sacerdócio. Todas essas responsabilidades estão relacionadas a cuidar dos filhos de nosso Pai como portadores do sacerdócio. O plano do Senhor para seus santos, que é o de prover cuidado amoroso, já foi realizado de várias formas ao longo dos anos. Nos primeiros dias de Nauvoo, o profeta Joseph Smith precisava de um modo organizado para cuidar do grande número de conversos necessitados que entravam na cidade. 4 de meus bisavós estavam entre eles, a família Eyring, a família Benyon, a família Romney e a família Smith. O profeta organizou o auxílio àqueles santos por meio de distribuição geográfica. Em Illinois, essas divisões da cidade foram chamadas de alas. À medida que os santos cruzavam as planícies, o cuidado que eles tinham uns pelos outros era organizado em companhias. Um de meus bisavôs paternos, voltando da missão, no local que hoje é chamado Oklahoma, quando encontrou uma companhia no caminho. Por estar doente, meu bisavô estava tão fraco que ele e seu companheiro vinham de costas em uma pequena carroça. O líder da companhia enviou 2 moças para ajudar quem estivesse naquela carroça. Uma delas, uma jovem irmã, que havia sido convertida na Suíça, olhou para um dos missionários e sentiu compaixão. Ele foi salvo por aquela companhia de santos. Ele se recuperou o suficiente para andar o resto do caminho até o vale do Lago Salgado, com a jovem que o salvou a seu lado. Eles se apaixonaram e se casaram. Ele se tornou o meu bisavô, Henry Eyring, e ela, minha bisavó, Maria Bomley Eyring. Anos mais tarde, quando as pessoas mencionavam a grande dificuldade de cruzar o continente, ela dizia: não foi difícil. Enquanto caminhávamos, falávamos durante todo o caminho sobre o milagre de nós dois termos encontrado o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Foi o momento mais feliz de que me lembro. Desde aquela época, o Senhor usou uma variedade de maneiras para ajudar seus santos a cuidar uns dos outros. Agora, Ele nos abençoou com quórums fortalecidos e unificados em âmbito de ala e de estaca. Quórums que trabalham em conjunto com todas as organizações da ala. Alas locais, companhias e quórums fortalecidos exigem no mínimo 2 coisas para que tenham sucesso no objetivo do Senhor: de fazer com que seus santos cuidem uns dos outros da maneira que Ele cuida deles. Eles têm sucesso quando os santos sentem o amor de Cristo uns pelos outros, acima de seu próprio interesse. As Escrituras chamam isso de caridade, o puro amor de Cristo. E eles têm sucesso quando o Espírito Santo os guia para saber aquilo que o Senhor sabe que é melhor para a pessoa que eles estão tentando ajudar. Diversas vezes nas últimas semanas, membros da igreja agiram em minha presença como se de algum modo já soubessem o que o Senhor faria e que foi anunciado hoje aqui. Quero compartilhar com você somente 2 exemplos. Primeiro, um simples discurso em uma reunião sacramental feito por um mestre do sacerdócio arônico,
de 14 anos de idade, que entende que os portadores do sacerdócio podem realizar no serviço ao Senhor. Segundo um portador do sacerdócio de Melquisedeque, que com o amor de Cristo foi inspirado a servir uma família. Primeiro, gostaria de compartilhar as palavras do rapaz, que discursou em uma reunião sacramental em que eu estava presente. Tentem se lembrar de como vocês eram quando tinham 14 anos de idade, e ouçam-no falar mais do que um rapaz tão jovem poderia saber. Desde que fiz 14 anos no ano passado, estou feliz por ser um membro do Quórum de Mestres, em nossa ala. Um mestre tem todas as responsabilidades de um diácono e mais algumas. Já que alguns de nós somos mestres, e outros um dia virão a ser, e todos na igreja são abençoados pelo sacerdócio, então é importante para todos nós sabermos mais sobre os deveres como de mestres. Primeiramente, Doutrina e Convênios 20, 53 diz: o dever do mestre é zelar sempre pela igreja, estar com os membros e fortalecê-los. Depois, Doutrina e Convênios 20, 54 e 55 diz: e certificar-se que não haja iniquidade na igreja, nem aspereza entre uns e outros, nem mentiras, maledicências ou calúnias. E certificar-se que a igreja se reúna a miúde e também certificar-se que todos os membros cumpram seus deveres. O rapaz continuou: o Senhor está nos dizendo que é nossa responsabilidade não somente cuidar da igreja, mas também cuidar das pessoas dentro da igreja, da forma como Cristo cuidaria, porque esta é a sua igreja. Se tentarmos guardar os mandamentos, ser gentis uns com os outros, ser honestos, ser bons amigos e aproveitar o tempo juntos, seremos capazes de ter o Espírito conosco e saber o que o Pai Celestial quer que façamos. Se não tentarmos, não poderemos cumprir com o nosso chamado. Ele continuou dizendo: quando um mestre escolhe dar o exemplo correto, ao ser um bom mestre familiar, ao cumprimentar os membros da igreja, ao preparar o sacramento, ao ajudar em casa e ao ser um pacificador, ele está escolhendo honrar seu sacerdócio e cumprir com seu chamado. Ser um bom mestre não significa apenas ser responsável quando estamos na igreja ou em atividades da igreja. O apóstolo Paulo ensinou: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Não importa onde estamos ou o que estamos fazendo, podemos ser um bom exemplo de retidão o tempo todo, em todos os lugares. Meu pai e eu somos mestres familiares da família Brown. Todas as vezes que vamos lá, sinto-me muito bem-vindo. Sinto-me muito bem em visitá-los e conhecê-los. Uma coisa que realmente gosto na família Brown é que quando vamos lá, eles estão dispostos a ouvir e sempre têm boas histórias para contar. Quando conhecemos bem as pessoas, por causa do ensino familiar, nossa outra responsabilidade como mestre, que é cumprimentar os membros da igreja, se torna mais fácil. Ajudar as pessoas a sentirem-se bem-vindas faz com que todos os membros se sintam amados e preparados para tomar o sacramento. Depois de cumprimentarem os membros, os mestres ajudam preparando o sacramento todos os domingos. Eu gosto muito de distribuir e preparar o sacramento nesta ala, porque todos são muito reverentes. Sempre sinto o Espírito quando preparo e distribuo o sacramento. Para mim, ser capaz de fazer isso todos os domingos é uma grande bênção. Alguns tipos de serviço, como distribuir o sacramento, são coisas visíveis, e as pessoas nos agradecem por fazê-lo. Mas outros, como preparar o sacramento, é feito sem que ninguém perceba. Não é importante que as pessoas nos vejam servindo. O que é importante é que o Senhor saiba que nós estamos servindo a Ele. Como membros, como mestres, devemos sempre tentar fortalecer a igreja, nossos amigos e nossa família, ao cumprirmos nossas responsabilidades no sacerdócio. Nem sempre é fácil, mas o Senhor não nos dá mandamentos sem preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Enquanto aquele rapaz concluía, eu continuava impressionado com sua maturidade e sabedoria. Ele resumiu dizendo: sei que nos tornaremos melhores se escolhermos seguir a Jesus Cristo. Outra história de serviço no sacerdócio foi contada há um mês em outra reunião sacramental que participei. Mais uma vez,
Ao discursar, o experiente portador do sacerdócio não sabia que estava descrevendo exatamente o que o Senhor deseja que aconteça com quórums do sacerdócio fortalecidos. Aqui estão os detalhes de seu relato. Seu companheiro de ensino familiar e ele foram designados a servir a 7 famílias. Quase todas elas não queriam receber visitas. Quando os mestres familiares as visitavam, elas se recusavam a abrir a porta. Quando telefonavam, as famílias não atendiam ao telefone. Quando deixavam uma mensagem, não ligavam de volta. Esse companheiro sênior, por fim, recorreu ao ministério por meio de cartas. Ele até começou a usar envelopes amarelos brilhantes, na esperança de obter uma resposta. Uma das 7 famílias era composta por uma irmã solteira menos ativa, que havia emigrado da Europa. Ela tinha 2 filhos pequenos. Depois de muitas tentativas, ela respondeu uma mensagem de texto. Ela informou a ele que estava muito ocupada para receber os mestres familiares. Ela tinha 2 empregos e também era militar. Seu trabalho principal era de policial e seu objetivo de carreira era se tornar detetive e então voltar a seu país de origem e continuar seu trabalho por lá. O mestre familiar nunca conseguiu visitá-la em sua casa. Ele ocasionalmente enviava mensagens de texto. Todos os meses ele enviava uma carta escrita à mão, com cartões de datas comemorativas para cada filho. Ele não recebia respostas, mas ela sabia quem eram seus mestres familiares, como contatá-los e sabia que eles persistiriam com o serviço no sacerdócio. Então, certo dia, ela precisou desesperadamente de ajuda. Ela não sabia quem era o bispo, mas sabia quem eram seus mestres familiares. Em poucos dias, ela teria de deixar o estado por 1 mês para um exercício de treinamento militar. Ela não podia levar os filhos. E sua mãe, que tomaria conta das crianças, havia acabado de viajar para a Europa para cuidar do marido, que passara por uma emergência médica. Essa irmã solteira menos ativa tinha dinheiro suficiente para comprar uma passagem para a Europa, para seu filho mais novo, mas não para seu filho de 12 anos de idade, Eric. Ela perguntou a seu mestre familiar se ele poderia encontrar uma boa família da igreja para ficar com Eric pelos próximos 30 dias. O mestre familiar respondeu que faria o seu melhor. Ele então entrou em contato com seus líderes do sacerdócio. O bispo deu a ele aprovação para falar com os membros do conselho da ala, inclusive com a presidente da Sociedade de Socorro. A presidente da Sociedade de Socorro rapidamente encontrou 4 boas famílias da igreja, com filhos da idade de Eric, que cuidariam dele por 1 semana, revezando-se entre elas. Durante o mês seguinte, essas famílias alimentaram Eric, encontraram espaço para ele em seus apartamentos apertados, levaram-no para suas atividades de verão em família, que já haviam sido planejadas, e o levaram também para a igreja, e o incluíram em suas noites familiares e em muitas outras atividades. As famílias que tinham meninos com a idade de Eric o incluíram em suas reuniões e atividades do quórum de diáconos. Durante esse período de 30 dias, Eric foi para a igreja todos os domingos pela primeira vez na vida. Após sua mãe voltar do treinamento, ele continuou indo à igreja normalmente, com as famílias que haviam cuidado dele. Com o passar do tempo, ele foi ordenado diácono e começou a distribuir o sacramento regularmente. Agora, vamos imaginar o futuro de Eric. Não nos surpreenderemos se ele se tornar um líder na igreja no país de origem de sua mãe, quando sua família voltar para lá. Graças aos santos que trabalharam juntos em união para servir sob a direção do Espírito e por causa da caridade de seu coração. Sabemos que a caridade é essencial para sermos salvos no reino de Deus. Moroni escreveu: "E a não ser que tenhais caridade, não podeis de modo algum ser salvos no reino de Deus." Também sabemos que a caridade é uma dádiva concedida a nós, depois de tudo que pudermos fazer. Devemos rogar ao Pai com toda a energia de nosso coração que sejamos cheios desse amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho Jesus Cristo.
Creio que seja mais fácil receber o Espírito Santo quando estamos focados em servir ao próximo. É por isso que temos a responsabilidade do sacerdócio de servir em nome do Salvador. Quando estamos empenhados em servir ao próximo, pensamos menos em nós mesmos, e o Espírito Santo pode mais facilmente vir até nós e nos ajudar em nossa busca contínua de termos a dádiva da caridade concedida a nós. Presto meu testemunho de que o Senhor já deu um grande passo em seu plano, para que sejamos ainda mais inspirados e caridosos ao ministrarmos em nosso serviço no sacerdócio. Sou grato por seu amor, que Ele, de maneira tão generosa, nos concede. Disso presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, ouvimos a revelação anunciada pelo presidente Russell M. Nelson. Ouvimos importantes explicações dadas pelo Elder Christofferson, pelo Elder Rice Band e pelo presidente Eyring. O que ainda será dito, inclusive pelo presidente Nelson, demonstrará o que vocês, líderes e portadores do sacerdócio do Senhor, farão agora em suas responsabilidades. Para ajudar a esclarecer isso, analisarei alguns princípios fundamentais que governam o sacerdócio que portamos. O sacerdócio de Melquisedeque é a autoridade divina que Deus delegou para cumprirmos sua obra de levar a efeito a vida eterna do homem. Em 1829, ele foi conferido a Joseph Smith e a Oliver Cowdery por Pedro, Tiago e João, apóstolos de nosso Salvador. Sua santidade e seu poder estão acima de nossa capacidade de descrevê-los. As chaves do sacerdócio são o poder de dirigir o exercício da autoridade do sacerdócio. Portanto, quando os apóstolos conferiram o sacerdócio de Melquisedeque a Joseph e a Oliver, eles também lhes deram as chaves para dirigirem o exercício do sacerdócio. Mas nem todas as chaves do sacerdócio foram conferidas naquela época. Todas as chaves e o conhecimento necessário para a dispensação da plenitude dos tempos são dadas linha sobre linha. Chaves adicionais foram conferidas no templo de Kirtland 7 anos mais tarde. Essas chaves foram conferidas para a direção da autoridade do sacerdócio nas designações adicionais que estavam sendo dadas naquela época, como o batismo pelos mortos. O sacerdócio de Melquisedeque não é um status ou um rótulo. Ele é um poder divino, conferido sob confiança, para que seja usado para o benefício da obra de Deus a seus filhos. Devemos sempre nos lembrar de que os homens que portam o sacerdócio não são o sacerdócio. Não é adequado usarmos a expressão o sacerdócio e as mulheres. Devemos dizer os portadores do sacerdócio e as mulheres. Agora vamos examinar o que o Senhor Jesus Cristo espera daqueles que portam seu sacerdócio. Como devemos trazer almas a Ele. O presidente Joseph F. Smith ensinou: tem sido dito acertadamente que a igreja é perfeitamente organizada. O único problema é que essas organizações não estão plenamente conscientes das obrigações que têm. Quando se tornarem plenamente conscientes das exigências que lhes são feitas, elas cumprirão mais fielmente seus deveres e o trabalho do Senhor será muito mais forte, vigoroso e influente no mundo. O presidente Smith também advertiu: os títulos de honra associados aos diversos ofícios e ordens do sacerdócio arônico não são para ser usados ou considerados como os títulos concedidos pelos homens. Eles não são para o embelezamento, nem são símbolos de poder.
mas são uma designação de humilde serviço a ser prestado no trabalho do único Mestre a quem professamos servir. Continuando, estamos trabalhando pela salvação das almas e devemos sentir que esse é o maior dever que temos na vida. Portanto, devemos estar dispostos a sacrificar todas as coisas, se necessário, pelo amor a Deus, pela salvação dos homens e pelo triunfo do reino de Deus nesta terra. Na Igreja do Senhor, os ofícios do sacerdócio de Melquisedeque têm funções diferentes. Doutrina e Convênios refere-se aos sumos sacerdotes como tendo sido designados presidentes, ou seja, servos locais de diferentes estacas espalhadas. E se refere aos élderes como ministros locais de sua igreja. Aqui estão outros ensinamentos sobre essas diferentes funções. O sumo sacerdote oficia e administra em assuntos espirituais. Presidente Joseph Smith, F. Smith, também ensinou. E por ter sido ordenado sumo sacerdote, ele deve se sentir obrigado a dar o exemplo, tanto aos mais velhos quanto aos mais jovens, que seja digno de ser imitado e de colocar a si mesmo na posição de mestre da retidão, não apenas por preceito, mas principalmente pelo exemplo, dando aos jovens o benefício da experiência adquirida pela idade e, assim, tornando-se ele próprio um poder no meio da comunidade em que vive. Sobre os deveres de um elder, o elder Bruce R. McConkie, do Quórum dos 12, ensinou: um elder é um ministro do Senhor Jesus Cristo. É comissionado a ocupar o lugar de seu mestre na ministração aos seus semelhantes. Ele é o agente do Senhor. O elder McConkie criticou a ideia de alguém ser apenas um elder. Ele disse que todo elder da igreja possui tanto o sacerdócio quanto o presidente da igreja. O que é um elder? É um pastor que serve no aprisco do bom pastor. Nessa importante função de ministrar no aprisco do bom pastor, não há distinção entre os ofícios de sumo sacerdote e de elder no sacerdócio de Melquisedeque. Na grandiosa seção 107 de Doutrina e Convênios, o Senhor declara: os sumos sacerdotes, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque, têm o direito de oficiar em sua própria posição, sob a direção da presidência, para administrar as coisas espirituais. E também no ofício de elder, ou em qualquer ofício do sacerdócio arônico. O princípio mais importante para os portadores do sacerdócio é aquele ensinado no livro de Mórmon pelo profeta Jacó. Depois que ele e seu irmão José foram ordenados sacerdotes e mestres do povo, Jacó declarou: e nós magnificamos o nosso ofício para o Senhor, tomando sobre nós a responsabilidade de responder pelos pecados do povo se não lhes ensinássemos com diligência a palavra de Deus. Irmãos, nossas responsabilidades como portadores do sacerdócio são um assunto sério. Outras organizações podem ficar satisfeitas com os padrões mundanos de desempenho ao divulgar suas mensagens e ao realizar suas funções. Mas nós, que portamos o sacerdócio de Deus, temos o poder divino que rege a entrada no reino celestial de Deus. Temos o propósito e a responsabilidade que o Senhor definiu na revelação que serve como prefácio de Doutrina e Convênios. Devemos proclamar ao mundo que todo homem, porém, fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo, para que a fé também aumente na terra, para que meu eterno convênio seja estabelecido, para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada
pelos fracos e pelos simples aos confins da terra. A fim de cumprirmos esse encargo divino, devemos ser fiéis ao magnificarmos nossos chamados do sacerdócio e nossas responsabilidades. O elder Harold B. Lee explicou o que significa magnificar o sacerdócio. Quando um homem se torna portador do sacerdócio, torna-se um agente do Senhor. Ele deve encarar seu chamado verdadeiramente como o serviço do Senhor. É isso que significa magnificar o sacerdócio. Portanto, irmãos, se o próprio Senhor lhes pedisse que ajudassem um de seus filhos ou uma de suas filhas, algo que ele faz por meio de seus servos, vocês obedeceriam? Ao obedecerem, agiriam como agentes dele a serviço do Senhor, confiando em sua promessa de ajudá-los? O elder Lee deu outro ensinamento sobre magnificar o sacerdócio. Quando se segura uma lente de aumento acima de algo, ela faz com que aquilo pareça maior do que quando você o vê a olho nu. É assim que funciona uma lente de aumento. Quando alguém magnifica o sacerdócio, é como se estivesse usando uma lente de aumento, fazendo com que o sacerdócio pareça maior e mais importante do que qualquer pessoa pensou que ele fosse. É assim que se magnifica o sacerdócio. Veja o exemplo de um portador do sacerdócio magnificando suas responsabilidades no sacerdócio. Quem me contou esta história foi o elder Jeffrey D. Erickson, meu companheiro em uma conferência de estaca em Idaho. Sendo um jovem elder casado extremamente pobre e se sentindo incapaz de concluir seu último ano de faculdade, Jeffrey decidiu abandonar o curso e aceitar uma atrativa oferta de emprego. Poucos dias depois, seu presidente de quórum de elders o visitou. Você compreende o significado das chaves do sacerdócio que eu porto? Seu presidente perguntou. Quando Jeffrey disse que sim, o presidente lhe disse que assim que ficou sabendo de sua intenção de largar a faculdade, o Senhor insistiu com ele, deixando-o sem dormir por várias noites, para que levasse esta mensagem a Jeffrey. Como seu presidente de quórum de elders, eu o aconselho a não largar a faculdade. Essa é uma mensagem do Senhor para você. Jeffrey permaneceu na faculdade. Anos mais tarde, eu o encontrei como um bem-sucedido homem de negócios e o ouvi dizer a uma congregação de portadores do sacerdócio: aquele conselho fez toda a diferença em minha vida. Um portador do sacerdócio magnificou seu sacerdócio e seu chamado, e isso fez toda a diferença na vida de outro filho de Deus. Até o momento, falei sobre as funções do sacerdócio na igreja. Agora falarei sobre o sacerdócio na família. Começo pelas chaves. O princípio de que a autoridade do sacerdócio somente pode ser exercida sob a direção de alguém que porta as chaves para tal função é fundamental na igreja, mas não se aplica ao sacerdócio da autoridade do sacerdócio na família, ao exercício desta autoridade. O pai que porta o sacerdócio preside em sua família pela autoridade do sacerdócio que ele possui. Ele não precisa ter a orientação ou aprovação das chaves do sacerdócio a fim de aconselhar os membros de sua família, realizar reuniões da família, dar bênçãos do sacerdócio a sua esposa e a seus filhos, ou dar bênção de saúde aos membros da família e outras pessoas. Se os pais magnificarem o sacerdócio em sua própria família, vão aceitar a missão da igreja tanto quanto qualquer outra coisa que fizerem. Os pais que portam o sacerdócio de Melquisedeque devem guardar os mandamentos a fim de terem o poder do sacerdócio para dar bênçãos aos membros de sua família. Os pais devem também cultivar relacionamentos familiares de amor para que os membros de sua família sintam o desejo de pedir a eles que os abençoem. E os pais devem incentivar que haja mais bênçãos do sacerdócio na família. Pais, hajam como parceiros iguais de sua esposa, conforme ensina a proclamação da família.
E pais, quando vocês tiverem o privilégio de exercer o poder e a influência de sua autoridade do sacerdócio, que o façam com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido. Esse elevado padrão para o exercício da autoridade do sacerdócio é extremamente importante na família. O presidente Harold B. Lee fez esta promessa logo depois de se tornar o presidente da igreja. O poder do sacerdócio que vocês possuem nunca é mais maravilhoso do que durante uma crise em seu lar, uma enfermidade grave, alguma decisão importante que vocês precisem tomar dentro do poder do sacerdócio, que é o poder do Deus Todo-Poderoso. Está o poder de realizar milagres, caso o Senhor o deseje. Mas, para que exerçamos esse sacerdócio, precisamos ser dignos. Se não compreendermos esse princípio, não receberemos as bênçãos decorrentes da bênção do maravilhoso sacerdócio. Meus amados irmãos, magnificar o santo sacerdócio que portam é vital para a obra do Senhor em sua família e em seu chamado na igreja. Testifico dele, a quem o sacerdócio pertence. Por meio de seu sacrifício expiatório e de sua ressurreição, todos os homens e mulheres têm a imortalidade assegurada e a oportunidade de alcançar a vida eterna. Cada um de nós deve ser fiel e diligente ao fazer nossa parte nessa grande obra de Deus, nosso Pai eterno. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, agradecemos por sua presença nesta noite. Agradecemos também ao coro pela música inspiradora que nos apresentou e reconhecemos a todos que ajudaram de alguma maneira na preparação desta reunião. O último orador desta sessão será o presidente Russell M. Nelson. Logo em seguida, o último hino será Rise up, O men of God, erguei-vos, ó homens de Deus. A oração de encerramento será oferecida pelo elder K. Brett Netras, dos 70. Presidente Nelson. Meus amados irmãos, agradeço por sua devoção ao Senhor e à sua obra sagrada. É uma grande alegria estar com vocês. Como nova primeira presidência, agradecemos por suas orações e por seu apoio dedicado. Somos gratos por sua vida e por seu serviço ao Senhor. Sua devoção a seus deveres e seu serviço altruísta são tão importantes em seu chamado quanto a nossa devoção e nosso serviço em nosso chamado. Durante uma vida inteira de serviço nesta igreja, aprendi que realmente não importa onde servimos. O importante para o Senhor é como servimos. Expresso profunda gratidão pelo presidente Thomas S. Monson, que foi um exemplo para mim por mais de 50 anos. E por seus conselheiros, o presidente Henry B. Eyring e o presidente Dieter F. Uchtdorf. Expresso profunda admiração. Manifesto meu apreço por seu serviço ao Senhor e a seus profetas. Esses dois servos dedicados receberam novas designações. Eles continuam a servir com vigor e comprometimento. Eu os honro e os amo. É uma bênção extraordinária servir na igreja verdadeira e viva do Senhor com sua autoridade e seu poder. A restauração do sacerdócio de Deus, inclusive das chaves do sacerdócio, provê aos membros dignos da igreja as mais grandiosas bênçãos espirituais. Vemos essas bênçãos se estendendo a mulheres, homens e crianças em todo o mundo. Vemos mulheres fiéis que compreendem o poder inerente a seu chamado, a investidura
e outras ordenanças do templo. Essas mulheres sabem como invocar os poderes do céu para protegerem e fortalecerem seu marido, seus filhos e outras pessoas a quem amam. São mulheres espiritualmente fortes que lideram, ensinam e ministram destemidamente em seu chamado com o poder e a autoridade de Deus. Sinto imensa gratidão por elas. Semelhantemente, vemos homens fiéis que vivem de acordo com seus privilégios como portadores do sacerdócio. Eles lideram e servem por meio de sacrifício à maneira do Senhor, com amor, bondade e paciência. Abençoam, orientam, protegem e fortalecem as pessoas pelo poder do sacerdócio que possuem. Eles proporcionam milagres àqueles a quem servem, ao mesmo tempo que protegem seu próprio casamento e sua família. Eles se afastam do mal e são élderes vigorosos em Israel. Sou extremamente grato por eles. Agora, posso manifestar uma preocupação? É a seguinte: muitos de nossos irmãos e irmãs não compreendem plenamente o conceito de poder e autoridade do sacerdócio. Agem como se preferissem satisfazer seus próprios desejos e apetites egoístas ao usar o poder de Deus para abençoar os filhos dele. Temo que muitos de nossos irmãos e irmãs não compreendem os privilégios que poderiam ter. Alguns de nossos irmãos, por exemplo, agem como se não compreendessem o que é o sacerdócio e o que ele permite que façam. Vou lhes dar alguns exemplos específicos. Há pouco tempo, participei de uma reunião sacramental na qual um bebê receberia um nome e uma bênção de seu pai. O jovem pai tomou seu precioso bebê nos braços, deu-lhe o nome e depois ofereceu uma linda oração. Entretanto, ele não lhe deu uma bênção. Aquela querida bebezinha recebeu um nome, mas não uma bênção. Aquele querido elder não sabia a diferença entre uma oração e uma bênção do sacerdócio. Com sua autoridade e seu poder do sacerdócio, ele poderia ter abençoado sua filhinha, mas não o fez. Que grande oportunidade foi perdida. Gostaria de citar outros exemplos. Sabemos que alguns irmãos designam irmãs como líderes e professoras da primária, das moças ou da sociedade de socorro, mas deixam de abençoá-las com o poder para cumprir seu chamado. Eles dão apenas admoestações e instruções. Vemos um pai digno que deixa de dar à sua mulher e a seus filhos bênçãos do sacerdócio quando é exatamente isso de que precisam. O poder do sacerdócio foi restaurado na terra. Entretanto, muitos irmãos e irmãs passam por terríveis provações na vida sem nunca receberem uma verdadeira bênção do sacerdócio. Que tragédia! Uma tragédia que podemos eliminar. Irmãos, portamos o santo sacerdócio de Deus. Temos sua autoridade para abençoar seu povo. Pense na extraordinária promessa que o Senhor nos deu quando disse: quem abençoares, eu abençoarei. É nosso privilégio agir em nome de Jesus Cristo para abençoar os filhos de Deus de acordo com a vontade dele para com seus filhos. Presidentes, destaque e bispos, certifique-se de que todos os membros dos quórums que estão sob sua mordomia saibam como dar uma bênção do sacerdócio. Estejam cientes da dignidade pessoal e da preparação espiritual necessárias para invocar plenamente o poder de Deus. A todos os irmãos que possuem o sacerdócio, convido-os a inspirar os membros a guardar os convênios, orar e jejuar, estudar as Escrituras, adorar no templo e servir com fé como homens e mulheres de Deus. Podemos ajudar todas as pessoas a verem com os olhos da fé que a obediência e a retidão vão aproximá-los de Jesus Cristo, permitindo assim que desfrutem a companhia do Espírito Santo e sintam alegria na vida.
A principal característica da igreja verdadeira e viva do Senhor sempre será o esforço organizado e orientado de ministrar individualmente aos filhos de Deus e à família deles. Como esta é a igreja dele, nós, como seus servos, ministraremos individualmente, tal como ele fez. Ministraremos em seu nome, com seu poder e autoridade, e com sua eterna bondade. Uma experiência que tive há mais de 60 anos em Boston me ensinou o quanto é impressionante o privilégio de ministrar às pessoas individualmente. Na época, eu era um cirurgião residente no Hospital Geral de Massachusetts. Eu fazia plantão todos os dias, em dias alternados e em semanas alternadas. Tinha pouco tempo para minha esposa, para meus filhos e para a igreja. No entanto, nosso presidente de ramo me designou para visitar a casa de Wilbur e Lenora Cox, na esperança de que o irmão Cox voltasse a frequentar a igreja. Ele e a esposa tinham sido selados no templo. Entretanto, fazia muitos anos que Wilbur não ia à igreja. Meu companheiro e eu fomos à casa deles. Quando entramos, a irmã Lenora nos recebeu calorosamente, mas o irmão Wilbur saiu da sala repentinamente, dirigiu-se a outro aposento e fechou a porta. Fui em direção à porta fechada e bati. Depois de um tempo, ouvi um abafado: "Entre." Abri a porta. Encontrei o irmão Wilbur sentado em meio a equipamentos de radioamadorismo. Ele acendeu um charuto. Certamente, minha presença não era assim tão oportuna. Olhei em volta admirado e disse: "Irmão Cox, eu sempre quis saber mais sobre o trabalho de radioamadorismo. Você poderia me explicar como funciona? Sinto muito por não poder ficar muito tempo hoje, mas será que eu poderia voltar outra hora?" Ele hesitou por um momento e depois concordou. Aquele foi o início do que se tornou uma amizade maravilhosa. Voltei a visitá-lo e ele me ensinava. Comecei a sentir o amor e respeito por ele. Nas visitas seguintes, a grandiosidade desse homem foi manifestada. Nós nos tornamos ótimos amigos, assim como nossas companheiras eternas. Depois, com o passar do tempo, nossa família se mudou. Os líderes locais continuaram a nutrir a família Cox. Cerca de 8 anos após aquela primeira conversa, a estaca Boston foi criada. Adivinhe quem foi o primeiro presidente dessa estaca? Isso mesmo, o irmão Wilbur Cox. Nos anos seguintes, ele também foi presidente de missão e presidente de templo. Anos mais tarde, como membro do Quórum dos 12 Apóstolos, fui designado para criar uma nova estaca no condado de St. Pete, Utah. Durante as habituais entrevistas, fiquei agradavelmente surpreso ao encontrar novamente meu querido amigo Wilbur. Senti-me inspirado a chamá-lo como novo patriarca da estaca. Após ordená-lo, nós nos abraçamos e choramos. As pessoas na sala se perguntavam por que aqueles dois homens adultos estavam chorando. Mas nós sabíamos, a irmã Cox sabia. Nossas lágrimas eram de alegria. Silenciosamente, nos lembramos da incrível jornada de amor e de arrependimento que tivera início mais de 30 anos antes, em uma noite na casa deles. A história não termina aí. A família Cox cresceu e hoje é composta de 3 filhos, 20 netos e 54 bisnetos. Além disso, podemos acrescentar a influência que exerceram em centenas de missionários, em outros milhares de pessoas no templo e nas centenas mais que receberam a bênção patriarcal das mãos de Wilbur Cox. A influência de Wilbur e Lenora continuará a se propagar por muitas gerações em todo o mundo.
Experiências como a de Wilbur e Lenora Cox ocorrem todas as semanas e esperamos que todos os dias nesta igreja. Servos dedicados do Senhor Jesus Cristo realizam a obra dele com o poder e a autoridade dele. Irmãos, há portas que podemos abrir, bênçãos do sacerdócio que podemos dar, corações que podemos curar, fardos que podemos aliviar, testemunhos que podemos fortalecer, vidas que podemos salvar e alegria que podemos levar ao lar de membros da igreja. Tudo isso porque portamos o sacerdócio de Deus. Somos os homens que foram chamados e preparados desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus, por causa de nossa grande fé, para fazer esta obra. Esta noite, convido-os literalmente a se levantarem comigo em nossa grande irmandade eterna. Quando eu disser o ofício do sacerdócio que vocês possuem, por favor, levantem-se e permaneçam de pé. Diáconos, por favor, levantem-se. Mestres, levantem-se. Sacerdotes. Bispos. Elders. Sumos sacerdotes. Patriarcas. 70. Apóstolos. Agora, irmãos, poderiam permanecer de pé e unir-se ao nosso coro, cantando as 3 estrofes do hino Rise Up, O Men of God. Erguei-vos, homens de Deus, do hinário em inglês. Enquanto cantam, pensem em seu dever como exército poderoso de Deus para ajudar a preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Esse é o nosso encargo. Esse é o nosso privilégio. Testifico dessas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso Pai que estás no céu, nos céus, estamos diante de Ti com gratidão em nosso coração por profetas e apóstolos vivos, por nosso querido profeta, o presidente Russell M. Nelson. Abençoe-o e o apoie. Somos gratos por Teu Filho unigênito, por sua expiação infinita, e oramos para que sempre nos lembremos dele
e sigamos seu exemplo de amor e de serviço. Que ministremos a todos os teus filhos com amor e devoção. É nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.